e mais um pastor com a sua família se desliga da obra do Espírito Santo da Igreja Pseudo-Cristã Maranata. Sabe por que ele saiu? Porque ele não é um dos nossos. Esse pastor que saiu, isso é um apóstata, um herege, um caído, junto com a sua família. Ele saiu, sabe por quê? Porque não é dos nossos. Nunca entendeu a obra do Espírito. Nós vamos falar sobre isso. Vamos ler a carta deste pastor que ele fez para a Igreja Cristã Maranata. Vamos ver? Olá, queridos, sejam todos bem-vindos. Somos podcast, Pastor Júnior aqui que vos fala. Como de sempre, nós sempre dizemos a você: faça o triplo C. Curta, compartilhe, comente esse vídeo. É muito importante a sua interação para que mais e mais pessoas recebam o conteúdo aqui do nosso canal, tá? Se você não é inscrito, aproveite a oportunidade, se inscreva aqui, ative o sininho de notificações para que você receba de antemão todos os vídeos, todo o nosso material que for publicado, você vai ser notificado pelo YouTube, tá bom? Queridos, vamos lá, direto ao ponto. Mais um pastor saiu da Igreja Cristã Maranata, tá? De primeira mão, você pode dizer, mas é mais um sambalagem sem Tobias, um apóstata, um herege que saiu do nosso meio. Saiu do nosso meio porque ele não entendeu a obra do Espírito, ele saiu do nosso meio porque nunca entendeu o profético. Saiu do nosso meio porque não era dos nossos. Pois é. Para se formar um pastor, é no mínimo 10 anos de ungido, mais 1 ou 2 anos de pastor, no mínimo 11 anos aí. E aí mais um pastor se decide. Eu quero ler a carta dele. E a carta dele não difere, irmãos, do sentimento de todos os pastores e irmãos que saíram daquela instituição, da igreja pseudo-cristã Seita Maranata. Eu quero ler a carta é um pouco longa, você me dê, por favor, a sua atenção para que a gente possa ver os motivos. A primeira parte da carta dele é muito interessante, porque ele vai dizendo os locais pelos quais passou, tá? E depois ele vai expondo os motivos, uma carta muito bem elaborada, uma carta pensada, uma carta revisada, muito bom, muito bom. Vamos lá. Carta de desligamento da membresia da Igreja Cristã Maranata. Aos amados irmãos da Igreja Cristã Maranata, saudações em Cristo e ao nosso Senhor e Salvador. Saudações especiais aos pastores, companheiros e valentes no exercício da fé, bem como às igrejas e aos amados irmãos com os quais nós congregamos em Cristo. Aí ele começa a elencar as igrejas. Igreja do Barro São Cristóvão, de 1991 a 98, em Governador Valadares. Igreja Itanhomi, vinculada à Igreja de Governador Valadares. Igreja de Timbiras, Santa Rita, São Lucas, em Belo Horizonte, 98 e 99. Igreja de Galiléia, em cooperação com o Conselho Pena, na condição de obreiro. Diácono e ungido, de 99 a 2005. Igreja de Dom Despacho, na condição de ungido. Igreja de Nova Serrana, onde iniciamos o ministério de 2007 a 2009, ou seja, pastor desde 2007. 18 anos de pastor, né? Bom, Igreja de Santo Antônio do Monte, no final de 2009 até 2010, Igreja Varginha, Igreja de Centenário, Igreja Central, Aristides Vieira, Três Pontas, Igreja de Lavas, dia 14 de 7 de 2010. E quando chegamos no sul de Minas, até o presente, os quais pastoreamos nos últimos 14 anos. Saudações especiais aos nossos amados irmãos do sul de Minas, das igrejas de Três Corações, Alfenas, Poço de Caldas, Santa Rita e Boa Esperança, com os quais convivemos nos últimos 14 anos. 14 anos. Gratidão a todos os companheiros e irmãos pela comunhão.
e pelo partir do pão, pelas orações e por todas as adversidades e vitórias experimentadas no exercício da fé. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam abundantemente multiplicadas em nossas vidas, na esperança inabalável da glória eterna. Por meio desta missiva, eu e minha família comunicamos o nosso desligamento da membresia da Igreja Cristã Maranata. Essa decisão, fruto de profunda reflexão e comunhão com Deus, foi cuidadosamente amadurecida ao longo de anos, desde os lamentáveis acontecimentos que deram origem aos processos criminais contra a cúpula do presbitério em 2011, entre 2011 e 2013, e a subsequente reassunção do governo pelos pastores, sem qualquer retratação, prestação de contas ou consideração para com os irmãos. Isso aconteceu com todos. Os pastores que são antigos, os membros que estavam na Igreja Cristã Maranata antes da prisão da cúpula, a prisão do Amadeu, a prisão do Dr. Gedeti, a prisão do Antônio Carlos, a prisão de tantos outros. Quando eles viram isso aqui, ninguém engoliu isso aqui, irmãos. Ninguém engoliu isso aqui. E quando eles foram reconduzidos, todo mundo esperava isso aqui mesmo, que eles chegavam, meus irmãos, nos perdoe, aquilo que aconteceu, né? A gente vai reaver, né? Se eventuais crimes a gente cometeu, a gente vai reparar o dano. Não, irmãos, não, não, não. Não, não, não. Não faz isso, a Maranata, os pastores são soberbos. Sabe o que ele faz? E às vezes não é nem soberba, sabe o que é que eles fazem? É um método. Quando há um erro, abafa, para que ninguém tome conhecimento. A questão, irmão, é que saiu da mídia. A questão é que a rede social está aí, ó, divulgando tudo o que está acontecendo, né? Isso é ponto de partida para todo mundo. Aconteceu comigo, todos. A reflexão einsteiniana, ele citou einsteiniana, de que a mente que se abre para uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original, traduz com precisão o sentimento que carregamos. Torna-se cada vez mais difícil permanecer em uma instituição onde percebemos a ausência de maior transparência, publicidade e justiça. É isso mesmo. É isso mesmo. Afinal, aquele que recebe a sabedoria do Altíssimo não pode, ao mesmo tempo, submeter-se à estagnação do conhecimento carregado de mediocridade, os valores superiores disponibilizados pelo Supremo Criador. Diante disto, em unidade familiar, guiados pelo Espírito Santo e com compromisso inegociável com a verdade, tomamos essa posição fundamentada na rejeição das práticas de condutas contrárias à ética e moral e aos desígnios da verdade que afrontam diretamente a palavra de Deus, autênticas heresias que, a cada escola bíblica dominical, seminários, transmissões ao vivo, se consolidam e se propagam com a exposição e vergonha do Evangelho de Cristo. Brincam com nossa inteligência. Meu pastor, Deus te abençoe. É isso aqui. Nós temos mostrado, irmãos, cada escola bíblica dominical um horror. Olha, ele falou aqui sobre a ética, e eu falei em outro vídeo, se você não assistiu, vai lá, falando sobre a ética cristã, onde diz que os pastores, eles são ajudados em casos extremos, os irmãos são ajudados em casos extremos. A Igreja Cristã Maranata não faz ação social, não ajuda quem está necessitando, só em caso de grandes calamidades, porque ia ficar muito feio a igreja, tá? Não ajudar. Imagina a notícia rolando. A Igreja Maranata já tinha fechado todas as suas portas, sem exceção. Sem exceção. E eu falei no vídeo. Você que está na igreja, peça ajuda ao CNPJ da Maranata. Procure o seu pastor e fale com ele. Evidentemente, irmãos, que qualquer pastor vai chamar 2 irmãos, 3, irmão, dá para dar isso, dá para fazer uma feirinha, suprir. Isso é bíblico, isso é uma benção. Mas a instituição que recebe o dízimo, ela não ajuda? Procure fazer um exame e peça dinheiro ao pastor. Não vai ajudar.
Não vai ajudar. E aí as heresias, meu irmão, que tem sido velozmente propagada na escola bíblica dominical, seminários, etc. É horror, show de horrores, tá? É só pegar a Bíblia e conferir. Muito bom aqui. E aí diz que brinca com a nossa inteligência. Pois é. Dizer que púrpura é o sangue do rei, dizer que Jesus volta na quarta trombeta, é brincar com a inteligência de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Com isso, firmamos nossa decisão, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. 2 Coríntios 13, verso 8, que é o que a palavra de Deus nos ensina. Como servo de Deus e cidadão da República Federativa do Brasil, devemos respeitar os direitos humanos, as liberdades individuais, sobretudo, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, que é a dignidade da pessoa humana e o direito individual da livre manifestação do pensamento. Alicerces esses também ensinados pelo nosso Senhor Jesus e Salvador Jesus Cristo há 2000 anos atrás. Por isso, rejeitamos veementemente qualquer forma de discurso de ódio, perseguição ou retaliação, bem como o afastamento e a punição arbitrária de pastores, seja por meio de meros telefonemas, e é assim que o presbitério faz, tá? Decisões sumárias ou sem exposições públicas em transmissões ou exposições públicas em transmissões e toda qualquer prática que desqualifique e menospreze os irmãos que, ao questionário se manifestarem em discordância em relação aos ensinos extrabíblicos, porque o ensino da malandragem não é bíblico, apresentados nas EBDs, acabam sendo expostos constrangimentos públicos durante transmissões, tornando-se de forma inocente vítimas de um verdadeiro cancelamento religioso. É isso aí. É isso aí. Sabe o que acontece no telefonema? Um pastor aqui de Maceió. Olha, esse pastor aqui era um dos mais sérios que eu conheci. Amigo meu, tá? Aqui em Maceió tinha uma cultura de alguns bairros que são perigosos fazer o culto de final de ano mais cedo. Não fazer de 11 horas por conta da violência do bairro. Uma mulher, né? Não posso chamar de irmã, mas uma pessoa que se diz cristã, melhor assim, foi assistir um culto aqui, nessa igreja desse pastor. E o culto foi mais cedo. Ela tem se mudado para cá, eu estava de férias aqui. E aí, quando ela viu que o culto ia ser tal hora, ela ligou direto para o GDT e disse que o pastor da igreja estava fazendo culto cedo para ir à praia pular as águas em adoração a Iemanjá. Certo? E o pastor doutor GDT Vitalino Nogueiros, de uma forma ética, liga para o pastor e solta os cachorros. Você está indo pular Iemanjá, não sei o que. O pastor ficou sem chão. Foi esse dia para cá, outras coisas aconteceram. E os pastores daqui, ao invés de dar credibilidade ao pastor daqui, foi dar ao presidente. Lógico, né? O presidente da obra, o dono da obra. Entendeu? Aí, meus queridos, esse pastor chegou e foi embora. Imagine só você sendo tratado dessa forma. Pastor, irmãos, muito servo de Deus à época. Muito servo de Deus. Saiu. Eu nunca pensei que esse pastor ia sair. Nunca pensei. Tá? Vamos lá. Então é isso mesmo. Quando as pessoas vão opinar sobre a BD, ele mete o sarrafo. Rainer, Lucas Procópio e outros irmãos, bota uma opinião contrária lá. Agora chegue lá na EBD e coloca assim: eu GDT, cadê você? Eu vim aqui só pra te ver. Aí você vai pra tela, meu irmão. Olha aí, coloque seu filho pra cantar essa canção, essa adoração ao ídolo Gedeuti Vitalino Nogueiros. Está ensinando isso para crianças. As crianças vão para o Manaim e conseguem louvá-lo dizendo: eu só vim aqui só para te ver. As crianças não estão indo para ver Jesus, para se comunicar com Jesus, para ouvir Jesus, para falar com Jesus. Elas estão indo só para ver
Gedeuti Vitalino Gueiros. E você está apoiando isso, tá? Você acha bonito, né? Vamos lá, vamos lá. Rechaçamos, por fim, a postura do Conselho Presbiteral e do próprio presbitério, que chancelam ou, de maneira menos nobre, não atuam na aplicação da disciplina eclesiástica necessária a quem deveria ser aplicada, fazendo o rebanho errar por não conhecer as Escrituras ou por não receber um ensino contrário às Sagradas Letras, que somente diminui o valor humano a cada servo e servo e que um dia se comprometeram a seguir o exemplo de Cristo. Pois é, o seu conselho presbiteral, irmão, é só um conselho carimbador. Só assim, ó. Faz o que o Jesus te manda, carimba. E carimba como? Com sonhos, visões, revelações. Pronto, é só isso, irmão. Eu vi que o Jesus está certo, você está errado. Pum, carimba. Pronto, é isso aí. Conselho presbiteral não serve para dar conselho, serve apenas para chancelar a vontade do dono. Tá certo. É o modelo de trabalho escolhido pelo GDT e todos aqueles ali que são os concordinos concordam com tudo que ele disser. Agora, o nome de conselho presbiteral, isso não existe, né? Enfim, vamos seguir. Isso resulta em um ambiente onde a reflexão crítica é desencorajada e muitos, sem plena consciência, são levados a aceitar preceitos que, em vez de libertar, limitam e aprisionam. Aceita. Se aceita, impactando profundamente a saúde espiritual e emocional dos fiéis. Diante dessas práticas, não podemos nos silenciar, ser coniventes ou partícipes numa omissão que se reveste da mais profunda covardia. Pois é, pastor, é isso mesmo. Também não podemos nos desviar dos nossos valores cristãos, que culminam sempre no amor que Deus nos ensinou, que o amor não pode praticar o mal contra o próximo. Portanto, o amor é o cumprimento da lei. Romanos 3:10. Afinal, a Bíblia diverte claramente. No dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas de toda a palavra inútil que falou. Cada um prestará contas de si mesmo a Deus. Essas pessoas prestarão conta àquele que está pronto para julgar os viventes e os mortos. Para aperfeiçoamento de tal entendimento, é importante recordar o que está escrito em Deuteronômio 4:2 e 2 Coríntios 2:17. Não acrescentam nada à palavra que eu lhe ordeno, nem diminuam nada dela, para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. É o que ele mais faz, acrescentar na Bíblia, né? Trocar o nome da árvore. Imagine, irmão, de tamargueira para tamareira. Troca tudo, irmãos, para fundamentar, tá, a doutrina herética. Troca tudo, troca até nome de árvore. Porque nós não somos como muitos falsificadores da palavra de Deus. Pois é, as revelações falsificam a palavra de Deus e muito, tá? Essas alegorias loucas, né? Antes falamos de Cristo com sinceridade como de Deus, na presença de Deus. 2 Coríntios 2:17. Aprendemos ainda nas Sagradas Escrituras um conselho indicando que ao homem herege, depois de uma ou outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Pois esse versículo é que vai ser usado por você, contra você, pastor. Você é pervertido. Esses textos aqui, maravilhosos, bem fundamentados, é isso mesmo. Tá? Uma escola isso aqui. Quer aprender como sai da Maranata, copia e cola isso aqui, bota teu nome e sai. É isso aqui. E só que esses textos todos vão ser usados contra ele. Ninguém considera a Bíblia naquele lugar. Não considera. Mas aqueles que estão, né, já começaram a abrir os olhos, vai pegar isso aqui, se meu Deus, é isso mesmo, vai pegar e vai puxar a mula. Nesse diapasão nós podemos ser coniventes, nem cúmplices com tais atitudes que afrontam os padrões de civilidade, em especial que vituperam a palavra de Deus, em afronto ao amor que Cristo ensinou. Portanto, sabemos que a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que ameis aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprimento da lei. Romanos 13:8. Deixar-te
E para concluir, é importante esclarecer que esta não é uma carta de despedida, mas sim um comunicado de desligamento institucional e posicionamento diante de direções que, em nossa compreensão, se distanciam dos princípios do verdadeiro Evangelho. Por isso, reafirmamos a nossa comunhão com os amados irmãos, sustentado pelo amor genuíno e pela esperança da glória que permanecem inabaláveis. Os laços de afeto, amizade fraterna que construímos ao longo dos anos são preciosos e vão muito além de qualquer instituição. Nossa decisão reflete unicamente nosso entendimento pautado na palavra de Deus sobre os caminhos e princípios, sem jamais, definitivamente jamais, significar um rompimento dos laços de amizade, de amor fraterno e do respeito por cada um. Meu pastor, é isso mesmo, né? Não tem nada a ver com os irmãos, tem a ver com a doutrina, com a cúpula que está lá, os ensinos heréticos que eles fazem. Agora, a primeira coisa que vai acontecer vai ser o coordenador de área reunir todo mundo, chamar o pastor de Sambalá, Gessém e Tobias, dizendo ninguém atenda ninguém, fale com ele, não atenda o WhatsApp, não curta nada que ele postar, que ele falar, não procure ele. Isso é o que acontece quando a gente sai. Seguimos unidos pelo que verdadeiramente importa, a fé, isso mesmo. Um amor sincero, a comunhão que vai além de qualquer diferença. Porque assim Deus nos fez para aprendermos a amar e a suportar uns aos outros. Ainda que sigamos jornadas distintas, nosso coração permanece sempre aberto para amizade, diálogo, convivência fraterna. Vai fazer uma circular, meu filho, dizendo assim: não fale com ele, nem com a família dele. Certo de que o verdadeiro espírito cristão nos manterá permanentemente próximo. O Espírito vai, mas o Espírito do GDT vai mandar o povo correr do Senhor. Não desejamos que os irmãos sejam desestimulados ao exercício da fé em razão dessa missiva, mas que tenham profunda e saudável consciência em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Muitas pessoas, quando pegam nossos vídeos, elas dizem assim: você está abalando a fé dos irmãos, você vai pagar por aquilo que você fez. Muitos irmãos podem cair. Não, irmão, a gente quer levantar. A gente quer é levantar as pessoas, fazer com que as pessoas reflitam. Cada um fica onde quer. Quer ficar na Babilônia? Fica. Quer ficar na igreja tal? Fica. Quer ficar na seita, né? Cristã, pseudo-cristã barata? Fica. A gente só está informando aquilo que acontece, como esse pastor está fazendo aqui, tá? Na oportunidade, desejamos nossa oração aos queridos irmãos, a saber, a bênção que sempre compartilhamos, o amor, a sinceridade da oração. Araônica, número 6, 26, de 24 a 26. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor nos faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o seu rosto e te dê paz. Firmamos essa carta com as mais cordiais considerações e respeito aos amados irmãos e ao nosso Senhor, nosso Deus e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos deu o Espírito Santo Consolador e que nos ensina todas as coisas. Varginha, 16 de fevereiro de 2025. Pastor Wagner Aristide Machado da Silveira e família. Não vou ler o nome da família, tá? Meus queridos, é isso aí. É isso aí. Não temos nada o que falar. Mais uma aposta, tá? Herege, Sambalá, Gessém, Tobias, saiu porque não é dos nossos, nunca fez um excelente trabalho, vai ver 18 anos só de pastor, como obreiro, como diácono, como ungido. Quanto esse homem, a família, trabalhou para Deus, vai ser agora acusado de ser leproso e que não ser um homem de Deus, porque ele saiu, porque viu tudo o que todo mundo está vendo. E você está vendo? Você não está vendo isso que está acontecendo? Meu Deus, tudo começa naquela bomba. Não há nada escondido que não seja. Repita comigo, por favor. Não há nada escondido que não seja revelado. Aí a revelação. Entendeu? Meus queridos, fiquem todos com Deus. Oremos por essa família. Porque os primeiros dias, quando se sai, são muito difíceis. Tá? Mas depois a gente recupera, tá? Graça e paz do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a todos nós. Até o próximo vídeo.